Pessoal, tô de volta com vocês hoje para compartilhar com vocês uma receita deliciosa, fácil de fazer, muito simples, mas cheia de detalhes. É o bem casado. Vou ensinar para vocês a fazer esse aqui, ó. O bem casado que eu considero perfeitinho, lisinho, bonito. Eu gosto dele com recheio clarinho, então esse aqui é de brigadeiro branco, mas ele pode ser feito de doce de leite e ele é isso aqui, ó. Fofinho, leve, cremoso, uma delícia. Esse é o bem casado que eu vou ensinar para vocês e eu vou ensinar todos os detalhes da massa e da calda para você não errar e poder produzir isso em escala comercial e vender e lucrar com isso. Acompanhe comigo. Bem casado é um docinho muito simples, são pouquíssimos ingredientes e eu vou mostrar os ingredientes agora para vocês. Os detalhes deles são no preparo, tanto da calda quanto da massa. Na verdade, o preparo da massa e o ponto de cozimento da calda, que a calda praticamente não tem preparo, porque é feita de açúcar e água, tá bom? Para a massa, a gente vai fazer um tipo de biscuit. O biscuit colher, que é a massa airada, é a massa de bolo fofo, é a massa de pão de ló. Ela é um tipo de biscuit. Ela é feita com ovos batidos. Nós vamos usar 3 ovos. Eu pesei. São aproximadamente 165 gramas de ovo, porque cada ovo grande tem em média 55 gramas. Então, 165 são 3 ovos. Eu peguei aqui e já separei claras e gemas. A gente vai utilizar 60 gramas de açúcar refinado comum, não importa muito o açúcar, só não pode ser impalpável, e eu já vou falar disso porque hoje eu vou falar de açúcar de confeiteiro. 30 gramas de amido de milho e 70 gramas de farinha de trigo. São esses os ingredientes que vão compor a nossa massa. A gente pode peneirar esses dois juntos, mas vou mostrar para vocês que isso não é o fator mais importante. A gente tem um movimento correto de mexer a massa, isso sim é mais importante do que o preciosismo de peneirar. Pessoas, importantíssimo. Essa massa, depois de feita, ela tem que ser usada imediatamente. Então, você não pode fazer a massa. Nossa, esqueci de pegar a assadeira. Nossa, onde eu vou assar? Agora é que eu vou atrás do papel manteiga. Não, não pode. A gente vai pegar um saco de confeitar e uns bicos de confeitar. Você vai precisar de um só e eu vou te mostrar. Ó, aqui eu tenho 3 bicos redondos. Chamam-se perlê. O bico perlê é a bolinha. Se você fizer nesse aqui, gente, ele é muito grande. Se a sua massa tiver um pouquinho mais mole do que deveria, ela escorre e você não controla a saída da massa. Esse aqui é um pouco fino demais. E as bolhas de ar que você fez quando bateu as claras, que é o que a gente vai fazer hoje, a gente vai fazer uma espuma de ovos, você vai desmanchar muitas bolhas de ar aqui. Então esse aqui é o ideal. Ele tem aproximadamente 6 milímetros. Eu tenho um outro aqui que é bom também, só que ele é um serrilhado, ele é um tipo de bico pitanga, ele tem uma serrinha em cima. Pois é, não tem problema ele ter serrinha, porque a massa não vai mostrar isso, então daria para usar também. Mas do mesmo jeito, essa mini serrinha estoura suas mini bolhas de ar. Não faça isso. Use o liso, é melhor. Se você não tiver, pode usar esse. Se você não tiver nada, esse saco já está usado, mas antes de você usar ele estava novo, você corta ele pequenininho na ponta e você corta você do tamanho ideal e não põe bico nenhum. Dá para fazer o bem casado só com o saco, tá? Não precisa do bico. O bico é melhor para você, eu gosto mais, para a gente controlar o tamanho do bem casado que a gente vai preparar. Aqui eu vou pôr meu recheio. Aí sim, o meu recheio tanto faz. Se eu vou fazer ele com esse bico, com esse bico, com esse bico. Então eu até vou colocar, talvez, um assim, ó, para fazer o recheio. Porque o recheio tanto faz, porque o recheio é cremoso, mais firme. O passo 1 tá pronto. Nós estamos com os ingredientes prontos e o nosso bico para fazer os nossos pingos. Eu vou mostrar para vocês o método de fazer o bem casado redondinho, pingado, como uma moeda. A gente já vai deixar a massa redonda na hora do preparo. Nada de cortar a massa depois, isso não é bom. Já vamos falar mais sobre isso. Além do bico, passo 2 para o preparo, para eu começar a bater, é a assadeira. Aqui, você sabe que eu estou na minha loja, aqui a gente faz bolo de verdade, essa é uma assadeira bem... tá molhada ainda, mas não tem problema não. Acabei de lavar ela. A gente tem várias assadeiras desse tipo, porque o nosso forno cabe 4 dessas de uma vez, ele é bem grandão. Tenho aqui, ó, um silicone. Esse silicone, muito conhecido como Silpá, Silpá é marca, tá? É igual maisena.
Maisena é a marca do amido de milho, a gente acostumou chamar de maisena, não é? Esse aqui é a marca é Silpá, que era uma marca que antigamente só tinha ele é parecido com essas cores mesmo. Esse daqui é um genérico, tá? Não é da marca original. Ele já tem o desenho da bolinha do Bem Casado, mas é pequena. Eu posso fazer desse tamanho como referência, mas pra gente vender de lembrancinha, o legal é que ele seja um pouquinho maior que isso. Você pode, portanto, assar os seus Bem Casados em cima de um silicone ou em cima de um papel manteiga. Eu gosto muito, gente, desse Assa Light aqui, tá? Esse Assa Light aqui, eu nunca sei o nome dessa marca, se é Vida ou Ida. Eu acho que é o Ida. Ou Vida, mas eu acho que é o Ida. Esse aqui é muito bom. Ele não é só um papel manteiga. Ele realmente é tá escrito aqui, ó. Papel antiaderente multiuso. Gente, ele é tão bom que quando a gente faz cookie neles, amanteigado, você descola, não fica nem sujeira, você consegue reaproveitar o papel para fazer a próxima remessa de amanteigado. Ele sai limpinho, ele não gruda, ele não deforma, é impressionante. Você usa umas 4 ou 5 vezes antes de jogar fora. Realmente é diferente do papel manteiga comum. Eu vou mostrar para vocês que ele sai igualmente do silicone ou do papel manteiga. Parece besteira, mas não é, gente. Tem preparações que não ficam boas no silicone. Por exemplo, rocambole. A gente tem um vídeo no canal de rocambole, onde eu ensino a fazer o rocambole recheado, tal. Rocambole, a massa de rocambole comum, que é um tipo de biscuit como esse. Nesse vídeo eu falo para vocês que a gente não pode usar o silicone. Eu não gosto. Não é que não pode, vamos lá. Eu não gosto. Primeiro que esse silicone que eu tenho é pequeno. É bom pro rocambole o papel manteiga maior, a massa ser maior. Vocês vejam o vídeo, vocês vão ver que uma maçona deste tamanho, maior que essa assadeira, faz um rocambole de um tamanho assim, ó. Então não é muito grande. Então a gente realmente precisa de muita massa. Então esse aqui é muito pequeno. Além disso, ele assa mais rápido e melhor no papel manteiga embaixo, porque é uma massa mais alta. Esse aqui é muito pequenininho, então este aqui tanto faz. Realmente o Bem Casado tanto faz em qual você vai assar. Enfim, pronto, estamos com a assadeira pronta. Tá tudo pronto aqui na minha frente. Assadeira, massa, bico. Agora sim eu vou começar a bater. Bora lá. Para o preparo da massa, a gente vai fazer uma espuma de ovos. Uma espuma de ovos são ovos batidos com açúcar. Uma espuma de ovos mesmo, é espuma, ovo espumoso. É isso, é o que o nome diz. Essa espuma de ovos pode ser feita de 3 jeitos. O jeito mais rápido é o que eu vou fazer aqui, é o mais fácil para você fazer e ó, eu já testei. E aí você não precisa quebrar sua cabeça. A massa do Bem Casado importa mais o quanto você tira o ar e o quanto você assa do que o modo de preparo da massa. Quase não faz diferença. Então, a gente vai bater as claras em neve. Depois que elas estiverem em neve bem branquinha, misturar o açúcar. E por fim, as gemas. Outro modo de fazer seria bater os ovos inteiros com açúcar. E bater e só deixar. Ah, é fácil? É. Você enfia tudo isso junto, ó. Gema, clara e açúcar, tudo junto na batedeira e liga. Só que aí você esquece da vida. Demora muito para bater. Porque ela tem que bater tanto que ela tem que montar, né? Ela tem que airar a clara junto com a gema. E a gema é muito rica em gordura e isso pesa nas claras. Então, esse método demora demais e só dá certo se você tiver uma batedeira planetária. Então, se não contaram isso para você, tô te contando agora. Muita gente pergunta se, eu posso fazer na mão, eu posso fazer isso. Você pode fazer esse Bem Casado na mão, sem ter batedeira na sua casa, se você fizer o método que eu vou ensinar, que eu vou fazer junto com vocês. Se você quiser bater ovos inteiros porque você viu alguém fazendo a receita assim, você não dá conta, gente, nem da batedeira. São 10 minutos quase de batedeira para essa mistura montar, para virar realmente uma espuma bem clarinha, bem batida. E tem que ser a batedeira planetária, que é essa aqui. Que quando a gente bate, além do globo girar, ele faz órbita. Ele orbita, por isso que é planetária, o planeta orbita no Sol.
Então ele gira em torno dele mesmo e nesse movimento. Isso faz com que ele mexa a massa e nessa mexida ele levanta a massa. Gente, faz toda a diferença, isso é muito mais rápido. É a melhor batedeira, só que ela custa 3, 4 vezes mais do que aquela cirandinha. Eu chamo de cirandinha aquela que só bate assim, paradinha. Então ela é muito mais cara, por isso que muita gente não tem. Então assim, não é legal bater ovos inteiros. Um outro método, mas é um preciosismo que não é necessário, é bater as gemas com metade do açúcar, bater as claras com a outra metade do açúcar e depois juntar um com o outro. Também dá certo, mas também precisa de batedeira. Aí pode ser qualquer batedeira. Na mão também não dá, porque você não vai dar conta de fazer a gemada. Você vai ter que fazer uma gemada de açúcar na mão e bater a clara na outra mão, né? Bater de novo a clara para virar um merengue. Então o jeito mais fácil, e como eu te disse, não vai interferir no resultado final, é começar com o merengue de claras. E é esse o método que a gente vai fazer. As 3 claras da receita estão aqui, são aproximadamente 90 gramas de clara, já que cada clara tem aproximadamente 30 gramas. Sempre que a gente faz merengue, eu vou botar 0,2 gramas, uma pitadinha de sal. Isso ajuda muito a estabilizar aquela enzima que a clara tem, que faz a bolinha de ar e segura o ar e faz aquela espuma estável. Muito, ela enrijece as bolhas de ar do merengue. Então é bom ter ácido, açúcar. Ácido, sal. O sal é um ácido, tá? Então é bom ter sal. Como vai ser o processo? Vou ligar a batedeira. Quando ela tiver uma espuma, eu vou parar para te mostrar. Uma espuma começando a ficar firme, eu vou jogar um pouquinho de açúcar, tá bom? Ajuda a dar estabilidade. Bora lá? "20 segundos depois, o nosso merengue já tá começando a formar um picozinho firme, mas ele tem bastante bolhas de ar grandes, dá pra ver, né? Esse é o momento que ele tá uma espuma. A gente vai pôr um pouco de açúcar para dar estabilidade, mas só um pouco. Tem gente que começa a clara crua com 1 colher do açúcar da receita. Pode também, é muito bom, tá? Ó, um pouquinho só, tipo meia colher de sopa do açúcar da receita. Vamos ligar de novo até o ponto final agora. Agora, eu já tenho um merengue firme, em ponto de pico, um pouco só de bolhas de ar. Agora eu vou pôr o resto do açúcar. Então eu vou ligar a batedeira, eu vou pôr numa velocidade mais baixa só para poder colocar o açúcar e ele não voar para todo lado. Depois eu já vou acelerar. Vou bater mais 30 segundos depois que eu terminar de colocar o açúcar. Esse merengue tem que ficar liso e brilhante. Brilho é um bom indicador de que ele está bem batido, liso e o açúcar fez o efeito que tinha que fazer. Agora sim. Gente, dá pra ver, né? Não tem nenhuma bolinha de ar aparecendo nas paredes do seu bowl, da batedeira. Ele tá em pico firme, estável. Agora é a hora da gente colocar as gemas. Antes de colocar, eu não podia estar com ela parada aqui, tá bom? Mas eu vou parar 1 segundo para mostrar uma coisa para vocês. Tem gente que não gosta do gosto de gema. Eu fiz esses dias sem bater, sem peneirar e não ficou com gosto. Então depende muito do ovo, tá? Não sei, talvez porque a gente use ovos frescos aqui, né? Eu recebo toda semana, vem direto da granja, então é muito fresco mesmo. Mas o ovo caipira também tem um cheiro mais forte, enfim. Quer peneirar? A dica é: coloca um pouquinho de água, tipo assim, ó, uma colher de sobremesa de água. Não pode ser muita água, senão você vai tirar o ponto da sua massa. Mas um pouquinho de água ajuda muito essas gemas a passar pela peneira. Aí você vai bater, para ela ficar toda soltinha. Aí você vai pegar uma peneirinha. Eu vou pegar essa vasilha que tava as claras e vou jogar as gemas. E aí é só você esperar, olha isso. Ela passa de uma vez só, sozinha, sem você precisar ficar esfregando. Gente, não pode esfregar.
A película da gema é o que dá o cheiro do ovo. Se você teve o trabalho de peneirar, por que afinal de contas você vai esfregar, quebrar essa película e empurrar ela para baixo junto com a gema, se é o que você queria tirar, não é? Não pode esfregar. Então é assim, ó, só deixar escorrer. Ela escorre tudo. Olha, tinha até uma casca de ovo. Os ovos estão tão finos que as cascas vão junto às vezes. Mas ó, não ficou nada, percebe? E é isso aí, ficou só as películas, ó. Perfeito. E é essa gema que a gente vai incorporar ali agora, para não demorar mais. Agora, ó, nossa espuma de ovos tá bem estável, bem linda. Como eu comentei, não é para ficar com ela parada em nenhum momento, então agora a gente vai incorporar os secos da receita. Faltou os secos, que são a farinha e o amido. Você pode peneirar, mas não precisa. Eu vou peneirar aqui com vocês, e aí eu vou contar para vocês. Antigamente, lá no passado, talvez no tempo da sua avó, né, há uns 100 anos atrás, a gente comprava as coisas em sacas que ficavam nos armazéns, né? Então elas ficavam lá no chão dias, meses, né? Dependendo do lugar onde você morava, se não era a cidade grande, como a minha família, que é do interior, você recebia uma vez por mês as coisas. E aí cai inseto, cai bicho, cai casca de arroz, né? Então, por conta do risco de ter sujeiras, a gente tem o hábito de peneirar. É muito mais por isso. Ah, existe a questão de soltar a farinha? Existe. Mas não é uma coisa assim... Isso aí vai interferir 0,1%. É uma interferência? É, mas ela é mínima, tá? Então, se você só jogasse, tudo bem. A gente peneirou, não ficou nenhuma sujidade de nada aqui na peneira. E agora tá pronto pra gente misturar. Aí importa, agora importa o movimento. Você já viu uma receita que fala para você misture delicadamente? Aí eu fico pensando, né? O que é delicado para você? O que é delicado para mim, para o outro? Delicadamente deveria dizer assim: misture de baixo para cima. No caso de qualquer coisa airada, seja uma massa airada ou uma mousse, o movimento que menos estoura bolhas de ar é de baixo para cima. Quando a gente mexe em movimento circular, você está espremendo a massa de contra a parede do bowl, e isso faz com que milhões de bolhas estourem. Nossa, Tati, quer dizer que se eu mexer de baixo para cima, as bolhas não estouram? Sim, elas estouram. Só que elas estouram, vamos dizer assim, centenas de bolhas por vez, e não milhares, entendeu? Estouram muito menos. E aí o movimento pode até ser rápido. Veja como o delicado é relativo, ó. O movimento pode ser rápido, desde que ele seja no sentido certo, de baixo para cima. Dessa forma, é a forma com que a gente preserva melhor as bolhas de ar. A gente vai mexer quanto, Tati? Primeiro, a gema da batedeira bateu 20 a 30 segundos, tá? A gente tirou dali, veio para a farinha. Eu vou só limpar aqui a lateral do bowl para ver se não ficou nenhum granulozinho de farinha. E agora eu vou dar a última mexida. Você vai mexer o mínimo necessário para toda a farinha se incorporar. Essa massa tem que estar lisa. Só que além disso, você vai olhar o ponto dela. Quando eu vejo que ela dá uma escorrida assim, ó, que ela tá em ponto de fita contínua, é o ponto ideal para o bem casado. Então agora eu tenho que parar de mexer. Cada vez que eu mexer, eu tiro mais uma centena, mais uma centena, mais uma centena de bolhas de ar. Até que em algum momento, mesmo que eu esteja na direção certa do movimento, em algum momento eu perco essa massa, ou seja, eu estouro tantas bolhas de ar, tantas bolhas que ela vira uma panqueca, ela vira uma massa líquida e não é o que você quer. Vamos deixar o bowl aqui, levar essa massa para o saco de confeitar e agora é hora de fazer os nossos bem casados. Sozinha na cozinha, vou usar uma jarra de apoio, fechar a ponta do bico para a massa não cair pela ponta, prender meu saco aqui. E pronto, vamos jogar essa massa aqui dentro. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Sem demoras, sem delongas. Saco de confeitar em pé, essa mão aperta, essa mão direciona. Fica com o saco parado a mais ou menos 1 centímetro da base e aí você aperta. Chegou do tamanho que quer, você para de apertar e levanta.
Chegou do tamanho que você quer, você para de apertar e levanta. Parei, levantei. Apertei, 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 parei, levantei. Apertei, 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 parei, levantei. Apertei, 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 parei, levantei. E assim nós faremos todos eles. Quanto tempo agora a gente espera para pôr no forno? 1 segundo, vamos. É agora, já! A massa foi pro forno, certo? O forno tá 160 graus. 165 até 175, que é forno médio, é o ideal. Ela vai demorar 10 minutos. Pessoal, vocês viram que eu coloquei no meu fornão de lastro, né? Hoje eu fiz bolo pra caramba de manhã, eu tô com a minha cozinheira de férias, eu tô fazendo os bolos aqui de manhã. E, enfim, vocês viram que eu coloquei no fornão. O forno interessa muito. Fornos a gás são mais instáveis. Então eu vou dizer que para você em casa, você pode pensar que você vai colocar no forno médio, tá bom? O forno médio do seu fogão. Vai assar de 8 a 12 minutos, 10 é a média. O meu forno tem um termostato bem confiável, ele diz a temperatura que ele realmente está. Eu sigo por ele, mas se você tiver essa dúvida, faça num forno médio. Eu vou mostrar para vocês o ponto, ele tem que estar branquinho. Ele tem que estar leve, ele tem que estar firme, assadinho, mas ele não fica seco. Se você deixar ele secar, ele vira biscoito. É o biscoito de champanhe, aliás. A gente vai fazer um dia junto. O biscoito de champanhe é feito com essa massa, mas é uma desidratação dela. A gente não quer isso, por isso que ele não pode ser numa temperatura muito baixa. E ele vai estar com a borda levemente dourada, tá? Eu vou mostrar para vocês direitinho. Sobre a massa. Gente, tem algumas formas de fazer isso. A gente poderia fazer sem ser pingando. A gente poderia fazer espalhando a massa numa assadeira e depois cortando com um cortador. Elas ficam desse jeito aqui. Elas ficam cortadinhas, né? Elas ficam com a borda aparecendo. Eu não gosto. Eu não gosto por 2 motivos. Acho feio, não parece uma coisa bem acabada, profissional, e ela absorve muita calda. Esse tipo de massinha que tem essa borda serrilhada, quando a gente banha na calda, ela faz assim, é uma massa toda airada, imagina, ela é uma esponjinha. Ela faz e puxa toda a água da receita, toda a calda que você tinha. Aí isso ali vira uma maçaroca, gente, fica horrível de comer, vira um creme, aí você vai abrir, você já fez, já teve essa desexperiência, essa experiência desagradável de você abrir um papelzinho do Bem Casado e ele tá lá todo detonado? É horrível. Então, não faça, porque não vale a pena. O custo da massa não é alto. O que vai deixar o seu Bem Casado bonito é esse apuro no acabamento. Quem encomendou com você uma vez e comeu no casamento de alguém, no aniversário de alguém, encomenda de novo, de novo, de novo, recomenda para o outro. Ah, eu comi lá, eu quero aquele... Com quem você comprou o Bem Casado do seu casamento? Que eu vou fazer o batizado da minha filha, eu quero fazer um bem-nascido. A pessoa vai te recomendar porque o acabamento faz diferença. A minha massa, naquele tempinho que eu fiquei peneirando as gemas, aqueles segundos que a clara ficou parada, enfim, o fato da gente estar batendo papo já mudou um pouquinho. A minha massa ficou um tiquito mais lisa, mais mole do que eu gostaria que ela tivesse ficado. Se a gente deixa a massa mole demais, olha como é que ela fica. Olha essa fotinho. Ela parece um disquinho, desbeiçado ainda, fininho, fininho, porque ela ficou líquida demais e quando você pingou ela escorreu demais e também ficou fina demais. É difícil de controlar a cocção, ela provavelmente vai secar muito, vai virar um biscoito, é feio, não é legal. Outra coisa é o contrário, olha essa outra foto. É o contrário, não é? Olha isso. Ela ficou uma bolinha com um calombinho no meio da bolinha, ou seja, essa massa estava dura demais, ela estava ainda muito airada, estava tipo a massa do bolo, sem estar em ponto de fita, escorrendo do seu fouet. Então quando você pingou, ela ficou uma montanha. Uma saída quando tá assim é você bater a assadeira. Dá muita dó, porque muitas bolhas estouram. Mas é uma saída, você pinga tudo, bate a assadeira, aí ela dá uma quebrada assim, ela dá uma espalhada. Mas também não é legal, essa massa tá fofa demais. É legal quando ela tá no meio do caminho. A gente ainda tá com ela, eu acho que nesse limite. Eu acho que o nosso Bem Casado, olha como ele tá bonitinho. Ele terminou de espalhar, mas eu acho que ele ainda tá nesse limite. Aí, por fim, o último momento é a calda.
Eu vou começar o preparo dela e vou mostrar para vocês o que eu não quero que vocês façam com ela. Eu gosto da calda que banha e depois a gente passa no açúcar. Então eu faço uma calda fina, escorro e depois passo no açúcar. Eu vou mostrar para vocês. Eu já vi gente fazer uma calda que parece um fondant mole. Sabe fondant, aquele branquinho que banha camafeu, que a gente põe em cima do bolo de laranja, de limão, aquele fondantzinho? Tem gente que banha bem casado naquilo, bem fininho. É muito difícil de dar o ponto. Eu gosto mais do jeitinho que eu faço aqui, acho que é rápido e fácil. A gente vai usar 300 gramas de água comum, 300 gramas de açúcar refinado comum. Eu vou levar isso para ferver. Levantou fervura, tá pronto, gente. Depois de pronto, eu vou pôr uma raspinha de limão, que vai ser o saborzinho. O limão ajuda muito. Se você tiver ácido cítrico, que é o ácido de frutas cítricas que a gente compra desidratado em pó concentrado, põe uma pitadinha, que daí você, quem tem isso em casa, sabe que isso é muito forte. Se você usar ácido cítrico em pó, põe uma pitadinha aqui. Vai ajudar a dar aquele azedinho. E isso tira um pouco aquela sensação de doce da calda, que é enjoativo. Você pode também colocar um tirinho de rum, um tirinho de conhaque. Um tirinho é uma dosezinha de licor, control, uma coisa assim que você goste, tá bom? Pode até ser licor de amêndoa se você gosta. Eu vou usar a raspinha do limão, beleza? Então aqui a atenção é só essa. Ferveu, desliga. Por quê? Porque se você não desligar assim que ela ferver, ela é uma calda com uma relação X aí entre água e açúcar. Se você deixar ela fervendo, a água vai embora e o açúcar fica. Só que quer dizer que quanto mais a água vai embora, menos água em relação ao açúcar vai existir aqui. Isso vai fazer com que essa calda engrosse. A água vai embora, vai ficando só o açúcar, ela vai ficando cada vez mais grossa. Mesmo que você olhe aqui e você acha que ela ainda tá fina, pode ser que ela já esteja grossa. Quando ela esfriar, que é o momento que você vai usar, ela vai estar meio untuosa, quase em ponto de fio, aquele ponto de melar o dedo. A calda em ponto de fio leve, que é 105 graus, é grossa demais para esse banho. Aí vai ficar igual esse aqui, ó. Olha esse bem casado dessa foto. Tá vendo ele aqui? Ele tem essa calda melenta em volta. Além dele ter sido cortado com o vazador, ele tá meladinho de calda. Não é isso que a gente quer. A calda, isso é uma calda muito grossa, tá vendo? Ela tá escorrendo melada. Não é isso que a gente quer. Agora olha essa foto aqui. Tá vendo que os bem casados, eles estavam com uma calda meio grossa. Então assim, a calda penetrou no docinho. O que aconteceu para ficar com essa cara? A calda penetrou no docinho, mas ela estava levemente grossa. Não tanto quanto da primeira foto, mas estava. Passou do ponto. Aí ficou assim, meio meladinho em cima do seu bem casado. Quando passou no açúcar, e deve ter sido o açúcar extra fino, deve ter sido o açúcar, ele ficou branco demais, ficou uma camada muito grossa de açúcar em cima do bem casado. A gente quer uma camadinha invisível, uma camadinha tão fininha, tão delicada, que depois que a gente embala, ela some. E sabe o que o seu cliente ou quem comeu o seu bem casado vai sentir? Uma casquinha de açúcar que quando ele encosta na boca, ela já quebra assim. Sabe, ela é muito fina e delicada. É isso que essa calda que eu tô te ensinando vai te dar. Gente, é de arrepiar-se. Eu amo bem casado e o resultado é muito elegante, completamente diferente. Então, para não ficar que nem essa foto, essa coisa meladona, grossona de açúcar em cima, ou seja, isso foi um açúcar passado em cima de uma calda levemente grossa. Para não ficar assim, tome cuidado com a sua calda, beleza? Olha só, as bolinhas começando a vir, mas o açúcar ainda tá aqui, ó. Agora eu vou mexer, deixar ela começar a ferver de novo. Sobre caldas, eu tenho uma apostila que é um material para quem quer se aprofundar em teoria. Tem receitas e toda a explicação teórica sobre todos os pontos de calda de açúcar. É um material super completo, uma pesquisa que eu compilei e eu vou deixá-la disponível para venda. Se você tiver interesse, você vai entrar aqui na descrição do vídeo, onde tem a receita no YouTube, você vai lá embaixo, vai ter e-mail, e pelo e-mail do nosso canal, que é dicionariodacofeitaria@gmail.com, você faz contato com a gente e você paga e a gente envia a apostila para você. Para quem quer se aprofundar em teoria, é excelente. Ela é resumida e completa ao mesmo tempo. Todas essas apostilas de materiais que com o tempo eu vou disponibilizando aqui no Dicionário da Confeitaria para vocês, eu vou transformar num livro no futuro, para que a gente tenha todo esse conhecimento junto num lugar só, tá bom? Mas então ela tá lá à disposição, tá? Ferveu, né? Agora, gente, enquanto eu falava com vocês, vou desligar, tá?
Ferveu, tá pronto. Agora eu vou pegar a raspinha de limão, e aí é importante também, gente, outra dica. Deixa pra pôr a raspinha com o fogo desligado. Raspa só a parte verde do limão, não raspa a parte branca amarga, não faça isso. E aqui a gente vai ter a maior concentração de sabor, então use só a raspinha do limão, com ela quente ainda, ela vai soltar aqui, mas ela não vai ferver. A fervura às vezes amarga, sabe? Então é melhor você não ferver. Pode pôr quanto você quiser, pode ser o limão inteiro. Ó. E aí tá pronto, ela tá completamente líquida, ó, ela não tem ponto de nada mesmo, ó. Não tem ponto de... não mela, ela é praticamente água. Esse é o ponto exato. A gente vai deixar agora ela esfriar. A hora que ela esfriar, a gente vai peneirar para utilizar, tudo bem? Bom, pessoal, acabou de sair do forno. Enquanto eu falava com vocês da caldinha, foi esse o tempo de cocção. Esse aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, ele ainda tá fofo, mas ele tá muito dourado, ele pega mais calor porque ele vem direto do metal com o papel. Aqui o silicone faz meio que uma proteção, então ele ainda tá fofo, ó, ainda dá pra gente afundar, tá vendo? Ele não é crocante. E esse é o ponto ideal. Aqui já tá passando também, tá bom? Ó, o ponto ideal é esse. Ele é branquinho e levemente dourado, né? Essa bordinha aqui, dá pra ver, né? Tá levemente dourada. Quando eu forçar depois que ele esfriar assim, ó, ele vai sair perfeitinho do silicone. E ó, ele é fofinho. Airado por dentro. Isso aqui, essa moedinha aqui, é o formato ideal do nosso bem casado. Agora, isso aqui esfria rapidinho. A hora que ele esfriar, a gente já vai montar. Eu já deixei a calda na geladeira para esfriar também. Eu, na verdade, coloquei no freezer a panela para que ela esfrie mais rápido. Com tudo frio, a gente vai banhar, beleza? Então, agora é só esperar uns 20 a 30 minutinhos, que na verdade a calda vai demorar mais do que esse daqui. Eu coloquei isso aqui no freezer, tirei da panela, acabei colocando numa assadeira de bolo mais larga e pus no freezer. Aí, estando espalhada numa superfície de metal, ela esfriou bem mais rápido a caldinha. Então agora eu vou peneirar para tirar a raspinha do limão. Para banhar aqui o bem casado, o melhor vai ser a sua mão. Alguém me perguntou se podia ser o garfo de banhar. O garfo de banhar, o que eu tenho, só tem 2 dentes muito finos, ele pode estragar a massa. Vai ser melhor realmente você banhar na mão. Depois do banho, a gente vai passar ele no açúcar e eu vou explicar para vocês porque eu tenho 2 tipos de açúcares aqui. Vou mostrar agora a diferença do resultado para vocês. Mas antes disso tudo, a gente tem que rechear. Para o recheio, eu não vou fazer ele hoje com vocês. A gente vai separar brigadeiro branco e doce de leite. Esse doce de leite pode ser pronto, pode ser feito por você. Esse daqui é doce de leite pronto, tá? Eu tô usando o da Mumu, gosto muito desse doce de leite. O brigadeiro branco eu fiz a minha receita. A gente já tem um vídeo no canal com essa receita, que é o morango do amor. É o primeiro vídeo que a gente colocou, esse canal tá começando agora. Então é o primeiro vídeo que o nosso vídeo de estreia foi sobre morango do amor. E eu ensinei pra vocês a fazerem a calda, que era o mais difícil, né? A calda craquelada de açúcar, a calda em ponto de vidro do morango do amor. Mas também deixei lá a receita do brigadeiro branco. Aqui ele já tá frio. Ele já tá guardado frio, ó. Já foi usado de manhã, ó. Então ele tá firme, super firme, mas ele não dá ponto de enrolar. Ele tá um creme firme. Eu gosto mais do bem casado recheado com doce de leite bem clarinho ou com brigadeiro branco. Eu, Tati, prefiro. Mas você pode também rechear com doce de leite. Também fica muito bom. Esse aqui tá meio mole porque eu bato ele com um pouquinho de creme de leite pra gente cobrir os bolos. Eu vou até buscar um mais durinho, que é o que só o da Mumu mesmo, que eu peguei a lata, abri pra usar. E esse tá bem firme, vou pegar ele lá. Então agora a gente vai rechear. Abrir aqui o latão. Aqui ele tá na textura natural dele, ó. A cor muda um pouco, né? É porque bateu com creme de leite. É igual café com leite, fica mais clarinho. Agora aqui, acho que não vai caber nesse copo. Eu vou segurar na mão então. E eu vou encher meu saco de confeitar com o doce de leite. Esse doce de leite aqui, eu gosto bastante de algumas marcas. E também tem um doce de leite excelente. A Frimeza
tem um doce de leite pronto excelente. Tem várias marcas boas, mas eu gosto muito da Frimeza e gosto muito da Mumu. O da Mumu, ele é assim mais escurinho, mais dourado. Ele lembra mais doce de leite uruguaio. Eu gosto bastante desse gosto toffee, sabe, de queimadinho, doce de leite mesmo. É muito bom, por isso que eu opto por ele. Agora a gente vai continuar. Vocês lembram que eu falei para vocês que as coisas têm que estar prontas? Aqui também elas têm que estar prontas. Você tirou o seu bem casado daqui, a minha sugestão é que você já banhe, já passe no açúcar e já ponha na grade para escorrer. Na verdade, ele pode ficar uns segundinhos na grade antes de passar no açúcar. Mas a grade pode ser uma grade própria para esfriar biscoito, aquela grade quadriculada que a gente usa na confeitaria. Se você não tiver, você pode fazer que nem eu hoje, ó. Isso aqui é uma grade da minha geladeira. Eu tenho uma geladeirona enorme aqui, profissional, e isso aqui é uma grade da geladeira. Claro que foi lavada, né, gente? Lavada, seca, mas é uma grade da geladeira. Qualquer lugar que ele possa escorrer. Eu só vou colocar uma bandeja embaixo para não pingar na bancada e ficar tudo melado, só por isso. Para a gente montar o nosso bem casado, a gente vai escolher as bolachinhas que tem mais semelhança de tamanho. Então eu olho para cá e vou descolando, ó. Essas duas são iguais, então ela vai umas duas juntas, né? Então na verdade vai virar isso aqui. Essas duas são mais parecidas, então esta e esta, certo? Só, galera, que você pode separar assim, mas você não pode demorar. Essa massinha, ela absorve a umidade do ar e ela vai amolecer mais ainda. Então isso aqui tem que ser super rápido. Não é coisa para você fazer no dia seguinte. Depois de pronto, sim, você pode guardar. Mas antes de pronto, não. Antes de pronto, eu quero que você termine eles, pelo amor de Deus. Então você separa aqui e eu vou tirar já daqui. Já vou mostrar para vocês. Vou separar todos. Não vamos perder nenhum, porque todo mundo gosta de comer aqui, então todo mundo vai ganhar bem casado. Aqui tá difícil de tirar. Vocês viram que do papel manteiga é mais fácil de tirar também. E a principal diferença, como eu comentei, é que o papel manteiga é mais fino e ele acaba passando mais calor. Ele, inclusive, cozinhou mais rápido os bem casados, né? Essa é a principal diferença dele para o silicone. O silicone dá uma cortada na temperatura. Rapidinho a gente separou os tamanhos, agora a gente vai rechear. A tampa tá embaixo de cada um. Vai bastante recheio, não é pouco, quer ver? Olha só. Saco de confeitar em pé. Aperto, aperto, aperto. Chegou uma bola do tamanho que você quer, você para de apertar. Ó, coloquei aqui e vou juntar um com o outro, até chegar na borda, uma camada fininha. Isso é o ideal, tá bom? Então a gente vai fazer assim para todos, é uma bolona. São mais ou menos, depende do tamanho, de 15 a 20 gramas de recheio em cada um deles. Recheamos, fechamos os seus dois pares, né? Aliás, você sabia que o bem casado deriva de um biscoitinho chamado casadinho, que na verdade é um biscoito mesmo da cozinha portuguesa? Mas ele tem uma simbologia que é muito usada em uniões. Ele simboliza duas metades que viram um só, que é um casal. São duas pessoas que não viram um só, né? Isso não existe mais, a gente não nasce, não vive para o outro, mas eles escolhem viver a vida juntos. E isso exige algumas coisas, né? A gente compartilha e abre mão. Isso é a vida dois, né? E o bem casado simboliza isso. Então essas duas pastilhinhas iguaizinhas, bonitinhas, formam este docinho, fofo, leve. E aí, ó, para terminar, a gente vai passar naquela nossa caldinha. Ela está completamente líquida, ela não tem nada de consistência. Quando eu molhar, vocês vão ver. E depois de passar na caldinha, a gente vai passar nos açúcares. E eu queria mostrar isso para vocês. Eu fiz de manhã, fazem umas 8 a 9 horas. Eu tô gravando agora à tarde. Eu fiz esses bem casados aqui e recheio de brigadeiro branco, que é o meu recheio preferido. Os que eu fiz agora com vocês, eu fiz só com doce de leite. Metade deles, todos eu passei na mesma calda, só que metade eu passei no açúcar refinado e metade no glaçúcar. E na verdade a relação é essa, ó. Esse é o glaçúcar, esse é o refinado. O refinado vai deixar uma casquinha mais já transparente, porque o grãozinho dele é maior. Eu peneirei esse açúcar na hora que eu separei, mas o grãozinho dele é maior. Aqui é o glaçúcar, é aquele açúcar extra fino, é o glaçúcar da União. Ele é bem fininho, ele vai deixar uma camada mais fina, mas é mais branca, tá vendo? Mas na verdade, não importa, sabe por quê?
porque depois que a gente embrulha, os dois ficam exatamente iguais. E ambos formam isso daqui. Olha se você vai conseguir ver. Eu vou mostrar para você aquela casquinha crocante que eu quero tentar ver se você enxerga. Tá vendo ele todo rachadinho? Tudo isso aqui é uma casquinha crocante de açúcar que se formou. Eu banhei na calda, passei no açúcar, isso cristalizou em cima do doce e virou essa casquinha aqui. Essa casquinha crocante é que é a delicadeza desse nosso bem casado. Quando a pessoa põe na boca, ela se quebra e aí se desmancha na boca naquele recheio cremoso. É delicioso. Mas bem, depois que a gente prepara é assim que ele fica. Depois a gente embala e depois de embalado, de algumas horas embalado, esse açúcar é todo absorvido pela umidade da calda e ele some. Você só sente a casquinha, mas você não enxerga mais. E aí eu vou mostrar isso agora no finalzinho com vocês. Aí é todo o charme do nosso bem casado. Para molhar, gente, molha mesmo. Com a mão é melhor de você proteger a sua massa. E você vai molhar de um lado, do outro. Deixar assim, passou de um lado, passou do outro. Tira e deixa escorrer. Rapidinho ele vai secar. É o tempo de você passar isso daqui. Pessoal, se você for fazer muitas receitas, ó, grande dica. Se você for fazer muitas receitas, a minha sugestão é você fazer de uma em uma. Faz uma, banha, passa no açúcar e aí você embala. Aí, mesmo que seja só a parte inicial da embalagem, que é passar no celofane. Depois você passa no papel, que vai ser a decoração que a pessoa escolheu, né? O papel que ela escolheu. Porque fazer isso daqui de grande quantidade, até dá pra fazer umas 2, 3 receitas de uma vez. Mais do que isso não dá. E ó, uma receita deu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, uns 18 a 20 unidades. Uma receita vai dar. Então você consegue fazer uns 40, 50, uns 60 de uma vez só. Mais do que isso, eles ficam muito tempo na grade, isso não é legal. Essa nossa massa é muito leve, delicada e fofa. Ela chega a grudar na grade se ela ficar muito tempo aqui. Então não pode mesmo. Ganhou tudo, pessoal. Já é hora da gente passar no açúcar. Como eu comentei, se você deixar muito tempo, ele gruda. Vou começar com o primeiro. Eu fiz assim e assim. Então esse foi o primeiro que eu banhei. Ó, já grudou, tá vendo? Ela é muito fina e delicada, tem que tomar cuidado. Então eu vou começar passando alguns no açúcar refinado. E é assim, ó, o açúcar tá bem peneiradinho, bem soltinho. Passou no açúcar, bate o excesso, tire o excesso e põe para secar. Pode ser numa assadeira, eu tô pondo nessa tábua bonita, porque eu vou finalizar agora esse vídeo com vocês, mas poderia ser numa assadeira. Ó, todos eles estão grudando já um pouquinho. Gente, é muito rápido que eles grudam na grade. É muito importante também, por isso, que essa grade seja bem fininha, tá? Aquela grade de banhar docinho é melhor ainda. O arame dela é de banhar doce, de esfriar biscoito. O arame dela é bem fininho, é o ideal. E na verdade, gente, se você fizer assim, nessa ordem que eu falei, você não vai ter grandes problemas. Se você deixar uns 10, 15 minutos aqui, você já vai ter muitos grandes problemas. Então eu tô tentando antecipar os problemas que você pode ter para facilitar a sua vida. Agora a outra metade eu vou banhar no glaçúcar, que é o açúcar extra fino. É o açúcar mais fino que a gente tem, sem amido. Então vamos lá ao assunto do açúcar? Tem mais papo? Tem. Para quem se interessa? Para quem não se interessa em entender tudo o que acontece na confeitaria, já aprendeu a fazer receita, né? Tá facinho, agora é só aproveitar, divirta-se com ela. Quem tem interesse nesse assunto é o seguinte, o açúcar mais fino que a gente tem é esse aqui. Eu não conheço o mais fino, é o açúcar mesmo, é da União. Mais fino que ele, a gente tem um açúcar que erroneamente a gente chama de açúcar de confeiteiro. Tem gente que chama esse daqui também, um açúcar bem fininho, bem branquinho de açúcar de confeiteiro, que os confeiteiros usam para fazer os seus glacês, né? Mas esse açúcar é puro, isso é uma coisa. O açúcar de confeiteiro impalpável, que é aquele bem fininho, que parece um talco que usa para fazer pasta americana, para fazer glacê real, para fazer algumas decorações, ele não é açúcar puro. Ele é um açúcar bem fininho, que tem amido junto na composição dele, para fazer a moagem, para que ele fique tão fino, ele é prensado, espremido, quebrado, peneirado tantas vezes, para ficar aquele talquinho. E para ser assim, ele tem
amido na composição. Então, além dele não ser muito doce, porque ele não é só açúcar, ele é açúcar com amido, ele não pode ser usado para adoçar cremes, porque quando vai pro fogo o amido engrossa, ele é o espessante, aí ele espessa esse creme, deixa esse creme grosso, e aí ele é fino demais. Ele vai fazer uma camada branca aqui no seu bem casado, e você não quer isso. De verdade, eu quero que isso aqui suma. E é o que eu vou mostrar para vocês que acontece na embalagem desses docinhos. Então, para essa camada sumir, esse açúcar não pode ser super branco. Então, não é muito legal. Então, esse açúcar aqui, ó, é suficiente. Já deixa uma camada bonita. Olha como ele já está sumindo. Olha que bonito. Tá ficando um veludo, tá vendo? Que bonito. Já sumiu o branquinho. Tá ficando um veludo bem lindo nesse docinho. Sem estar super branco. Agora é a hora boa, a hora mais feliz, a hora de provar o nosso bem casado. Gente, é o resultado que a gente queria. Um disco bonito, homogêneo, liso, nem muito alto, nem muito fino, fofo, porém firme. Então assim, se você assa de menos, ele fica mole, ele gruda muito mais na sua grade. Ele não pode ser completamente mole, ele também não pode ser seco demais. Então é esse cuidado aqui que deixa ele fofo, macio, ó, fofo, leve, porém firme. É isso que a gente queria. Aqui eu quero mostrar pra vocês, ó, esses que eu fiz fazem 8, 9 horas lá. Na verdade, faz 10 horas, porque eram 6 e pouca da manhã, foi antes da cozinha começar, aqui na bolo de mesa, 7 horas a gente já tava, ó, fazendo o bolo, e agora são quase 6 da tarde. Então são 5h30. Esses daqui, mesmo eles secando, vejam que eles ainda têm o branquinho do açúcar. Alguns desta receita de manhã, às 6 da manhã, eu embalei e eles estavam assim, ó. Gente, eu não tenho a embalagem completa, meu objetivo não era mostrar a embalagem para vocês, era mostrar o preparo do bem casado. Mas eu passei no celofane que eu uso nos meus brownies, só para mostrar como ele fica, olha só. Depois que a gente embala, ele umedece, porque ele tem aquela caldinha que você banhou, não tem? Ó, então ele umedece, solta toda a umidade dentro da embalagem que você pôs. Por isso que ele tem que ser passado primeiro no celofane e depois ser colocado naquela embalagem de papel, que daí você escolhe a cor do papel, a cor da fita, pode ser um tecido, e aí termina de fazer o embrulho, que aí essa decoração tem a ver com a decoração da sua festa, né? Desse estado, eles vão para esse. É bem diferente, né, gente? Então, no saquinho, ele termina de sumir essa casquinha, mas ela ainda existe. E aí, quando a gente come, ele é macio e crocante. Ainda tem uma coisa para comentar com vocês. O meu bem casado, ele tem maisena. Isso ajuda na textura da massa, mas ele dá um gosto muito especial de sequilho. Eu adoro. Então fica aquele gosto do bem casado com uma lembrança de um sequilho, sabe? Só que numa massa macia. É bom, de verdade. E esse daqui, então, são os bolinhos do doce de leite. Vamos ver? Vamos ver? Eu amo doce de leite da Mumu. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha desmistificado o bem casado. Um docinho tão simples, na verdade ele é um bolo feito em unidades, uma massa simplérrima, farinha, amido, açúcar e ovos. 4 ingredientes, né? Muito simples e rápida de fazer, porém cheia de detalhes. E eu fiquei falando e pensando para tentar lembrar de todos os detalhes que eu queria passar para vocês. E também o ponto correto da calda que banha ele, para você ter este resultado no trabalho. Tanto para você comer, quanto se você quiser vender. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês aproveitem. Espero que vocês faturem muito com o bem casado. E espero que eu tenha conseguido tirar a maior parte das dúvidas de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Tatiane Santos e a gente vai ainda ter muitas receitas aqui no Dicionário da Confeitaria. Até mais! Você que fica comigo depois do tchau, sempre penso que tem interesse nas dicas e nos detalhes. Talvez porque seja detalhista, talvez porque queira conhecimento técnico. Então assim, a dica de hoje, na verdade, todas as técnicas eu de verdade ensinei no vídeo. Eu não omiti nada, mas eu tenho uma coisa para mostrar para você, curioso, que ficou aqui comigo até agora. Sabe quando eu falei, não dá para deixar para depois? Gente, hoje foi um dia
trash, foi um dia difícil, um dia corrido aqui na minha cozinha, eu tinha muita coisa para preparar. E aí eu fiz essa massa do bem casado de manhã porque eu queria embrulhar para mostrar esse resultado para vocês. Aí eu não consegui rechear todos porque eu tinha muito bolo para fazer. Aí o que eu fiz? Eu deixei eles guardados na minha embalagem de isopor de morango, com papel embaixo, que eu pensei assim, seco, claro, né, gente, seco. Eu pensei, nunca vai dar problema. Numa embalagem de isopor, seca, numa prateleira? Ah, como? Olha isso, gente. Já tinha separado eles de parzinho, olha isso. Olha o tanto que eles se amoleceram, ó. E um gruda no outro, ó. E isso é péssimo, porque daí, essa película que ele tem em cima, na hora que a gente faz, ela some, ele fica poroso. Aí é o mesmo caso da gente usar vazador. Quando a gente banha na calda, penetra muito mais calda, porque aquela película não existe mais, e aí ele fica todo empapado, sabe, ensopado de calda. Então, quando eu falei aquela hora, gente, faz uma receita de cada vez, faz todo o processo. Pingou, assou. Se você quiser fazer mais, você pinga mais uma receita, pinga duas, pinga três. Depois, você recheia uma receita, banha e põe para secar. Recheia outra receita, banha e põe para secar. Ou seja, essa finalização da hora que você tira daquela assadeira é que você tem que fazer de uma vez só. Faça assim que vale a pena, que daí você não vai ter esse problema aqui, essa dor de cabeça. Então assim, não dá para guardar para depois, mesmo que você ache que tá bem acondicionado. Tá joia? Então essa é a dica de hoje. Aproveite, não faça isso. Não perca seus bem casados todos lindos. Tchau.